Hoje é o primeiro dia dos nossos 21 dias. Vamos passar 21 dias juntos, ouvindo sobre Deus, orando, falando com o Pai, experimentando o sobrenatural dele a cada dia. E hoje eu queria ler com vocês o capítulo 1 de Jonas, versículos de 1 a 3. Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Diz assim: Certo dia, o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou, a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. A palavra do Senhor, ela veio a Jonas, e ela veio com uma ordem. Mas olhando para esse contexto, olhando para esse personagem, olhando para esse homem, e olhando para tudo o que está acontecendo, não parece estranho um profeta, um homem usado por Deus, fugir da presença de Deus? Não parece isso estranho? Então, devemos nos fazer a pergunta: por que Jonas tomou essa atitude? Por que Jonas decidiu fugir? E muitas vezes a gente tem que fazer essa pergunta para nós. Essa também não tem sido a nossa postura? Será que também não tentamos fugir de Deus? Ou melhor, fugir da vontade de Deus? Assim como Jonas fugiu, muitas vezes nós também fugimos. Nós entramos em um processo contrário à vontade de Deus e fugimos da vontade de Deus. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui com Jonas. Mas também há momentos na Bíblia de um casal chamado Adão e Eva, lá no início da nossa história, que eles também fugiram do Senhor, tentaram se esconder de Deus. Tanto Jonas, quanto Adão, quanto Eva, quanto nós sabemos que não é possível fugir ou mesmo se esconder de Deus. É impossível fugir da presença de Deus. O Salmo 139, ele fala um pouco a respeito disso. Davi fala: para onde eu me ausentarei da presença de Deus? Para onde eu fugirei da face de Deus? Subo aos céus ou vou ao abismo, lá está também. Sabe, é impossível fugir da presença de Deus. É impossível se esconder de Deus. Ele nos conhece, ele sabe quem nós somos. Ele conhece as nossas aflições, ele conhece os nossos caminhos, ele conhece aquilo que pensamos. Então, o que nos faz fugir de Deus? A pergunta que eu faço para mim diante do texto aqui de Jonas e da experiência de Adão, ou da minha própria experiência e da sua experiência, o que me faz fugir de Deus? O que te faz fugir de Deus? Olhando para Adão e Eva, eu penso que o primeiro é o medo da condenação. Fugimos porque temos medo da condenação. Esta foi certamente a causa da fuga de Adão e Eva do jardim. Quando eles perceberam que havia um pecado, eles tentaram se esconder de Deus. Eles tentaram se afastar da presença de Deus. Eles tentaram ir o mais longe possível de Deus. A culpa não deveria nos afastar de Deus. Pelo contrário, ela deveria nos aproximar de Deus. Deveria nos levar para perto de Deus. Porque em Deus nós encontramos perdão, nós encontramos graça abundante. Devemos confiar em Deus, devemos saber que Deus ele cuida de nós. E o medo da condenação não pode nos distanciar de Deus. Lá em 1 João, o apóstolo João ele fala sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a palavra de Deus afirma para nós: se nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. Sabe? O medo da condenação não pode nos afastar de Deus, pelo contrário, nós temos que ir mais perto de Deus para ficar melhor, para receber perdão, para receber graça. Então, aproveite o dia de hoje, aproveita que você está nessa busca por Deus, aproveita que você está tendo esse tempo a sós com Deus para confessar os seus erros diante dele, colocar as suas mazelas para ele, colocar as suas aflições diante dele, saber que ele te ama e que ele cuida de você. Então, que esse dia você possa ir na presença de Deus e confessar os seus pecados a Ele, sabendo que Ele vai te perdoar. Ele é fiel e justo para te perdoar e te justificar, te santificar, te purificar. Peça isso ao Senhor. Não deixe o medo da condenação te afastar de Deus. Pelo contrário, vá agora para a presença de Deus. Segunda coisa, porque nós fugimos de Deus nesse texto, é o medo da rejeição. Fugimos também porque temos medo da rejeição. Quando somos afligidos por uma situação difícil e entramos em situações de lutas, de turbulência, de furacão, a nossa tendência é acreditar que o Senhor não se importa conosco, que o Senhor se afasta de nós. E se a situação prolonga, se o furacão ele continua por um bom tempo, ou a tempestade, como a gente queira usar, se essa tempestade está na nossa vida por algum tempo, parece que Deus está longe. Surge um sentimento de frustração, de desesperança. E somos levados a pensar que Deus nos abandonou. E aí sentimos o medo da rejeição, porque muitas vezes somos rejeitados. Somos rejeitados pelos nossos familiares, somos rejeitados por aqueles próximos a nós. E temos o medo de também receber a rejeição de Deus. Mas eu quero dizer para você que isso não vai acontecer. Não tenha medo, porque como nós vimos, Deus é amor. Deus ele te ama, Deus quer estar com você, Deus almeja estar com você. Deus quer estar com você. Então não se afaste de Deus, não se afaste da vontade de Deus, mas busque a face de Deus. Tenha certeza que hoje, ao se encontrar com Deus, Ele vai falar com você. Ele vai vir ao seu encontro e vai te abraçar e falar e te beijar e revelar a vontade dele para a sua vida. Ele vai te aceitar da forma que você é. Mas o terceiro medo que eu vejo aqui, voltando lá para Jonas, é o medo da revelação. Sabe, nós fugimos de Deus porque temos medo da revelação da vontade de Deus, da vontade boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós não aceitamos a vontade de Deus. Provavelmente foi essa a razão de Jonas ter fugido, porque Deus estava mandando o profeta ir pregar para os seus inimigos, para aqueles que havia perseguido, havia prendido, havia escravizado, havia matado alguns dos irmãos na fé que Jonas tinha. E Jonas conhecia Deus. E Jonas provavelmente tinha um receio que, em vez de Deus trazer juízo sobre o povo de Nínive, Deus trouxesse misericórdia, porque ele conhecia Deus. Então, muitas vezes a revelação da vontade de Deus nos afasta de Deus, porque temos medo do que Deus pode nos chamar para fazer, daquilo que Deus pode pedir para que a gente faça. Por isso nos afastamos de Deus. E Jonas exatamente fez isso. Mas devemos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então devemos entender que é para o nosso bem. Deus é bondoso, Ele não vai te pedir algo que vai te prender ou que vai causar algum dano na sua vida. Pelo contrário, Deus vai te dar algo, vai revelar algo para a sua vida que vai trazer crescimento para você, que vai trazer bondade para a sua vida, que vai trazer paz, segurança, que vai trazer vida e vida em abundância para a sua vida. Então, a pior atitude que podemos tomar em nossa vida é fugir de Deus, nos afastar dele. Nunca deveríamos ter medo dele.
Porque sua vontade é boa, perfeita e agradável. Não fuja da sua missão. Não fuja da sua missão. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem uma missão para você. Assim como Deus tinha para Jonas de ir e falar do amor dele, Deus tem algo para nós. Deus quer usar a nossa vida. E Deus quer revelar nesse tempo de encontro com Ele aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então, não fuja dos encontros com Deus, mas busque estar com Deus, porque a palavra de Deus virá sobre sua vida e você será tudo aquilo que Deus quer que você seja. Deus está com a mão dele estendida sobre você, sobre a sua casa, para que a sua casa, para que você cumpra o propósito dele. Basta você ir até ele e não fugir. Não faça como Jonas, mas vá até ele, vá até o Pai. E lá você vai receber muito dele. Que Deus te abençoe. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra nessa hora? Então, fale com ele aí no seu coração. Tire o seu tempo para falar com ele e não fuja da presença dele. Deus te abençoe.